Enquanto esperava, Pierre passava o olhar cansado pelos funcionários de todo o tipo que ali estavam. Velhos e jovens, militares e civis, importantes e nem por isso. Todos pareciam descontentes e preocupados. Pierre aproximou-se de um grupo de funcionários, entre os quais estava um que era seu conhecido. Os funcionários, depois de cumprimentarem Pierre, continuaram com a conversa. Se for deportado e depois o deixarem voltar, não haverá problema. Nesta situação, não podemos responsabilizar-nos por nada. Mas vejam o que ele escreveu, dizia o outro, mostrando um papel impresso que tinha nas mãos. Isso é outra coisa, é para o povo, disse o primeiro. O que é? Perguntou Pierre. É um novo panfleto. Pierre pegou no panfleto e leu. O Sereníssimo Príncipe, para se juntar o mais depressa possível com as tropas que estão a chegar, passou por trás de Moshaisky e posicionou-se num lugar seguro onde o inimigo não ousará atacá-lo tão cedo. Foram-lhe enviados daqui 48 canhões e as respectivas cargas, e Sua Alteza Sereníssima diz que defenderá Moscou até à última gota de sangue e que está pronto a lutar, nem que seja nas ruas. Não vos preocupeis, amigos, por as repartições públicas terem sido fechadas. É necessário pôr a salvo os documentos e nós faremos frente ao inimigo com as nossas forças. Quando chegar a hora da verdade, precisarei de gente valente da cidade e do campo. Farei o apelo com 2 dias de antecedência. Mas por agora tal não é necessário, por isso me calo. O machado será bom, o chuço não será mau, mas o melhor será a forquilha de 3 dentes. O francês não pesa mais do que uma gavela de centeia. Amanhã, depois do almoço, erguerei Nossa Senhora de Ibéria e levá-la-ei em procissão aos feridos do Hospital de Catarina. Ali benzeremos a água para que eles recuperem a saúde o mais depressa possível. Agora também eu já estou bom. Incomodava-me um olho, agora tenho os 2 bem abertos. Disseram-me os militares, afirmou Pierre, que é totalmente impossível lutar na cidade e que a posição... Pois é disso que estamos a falar, disse o primeiro funcionário. O que quer dizer isso? Incomodava-me um olho, agora tenho os 2 bem abertos. O conde tinha um terçolho, disse o ajudante de campo, sorrindo, e preocupava-se muito com isso, porque eu lhe disse que o povo vinha ter comigo e perguntar se ele estava doente. A propósito, conde, dirigiu-se de repente a Pierre, ouvimos dizer que tem problemas familiares, é verdade? Que a condessa, sua esposa, supostamente... Não sei nada, respondeu Pierre com indiferença. O que é que foi que ouviu? Nada, sabe como é? Às vezes inventa-se cada coisa. Diga apenas o que ouvi. Mas então o que ouviu? Bem, dizem que a condessa, sua esposa, respondeu o ajudante de campo com o mesmo sorriso, se prepara para ir para o estrangeiro. É disparado, pelos vistos. Talvez, disse Pierre olhando distraidamente à sua volta. Quem é aquele? Perguntou apontando para um velho de pequena estatura, vestindo um cafetã azul muito limpo, com grandes barbas brancas, as sobrancelhas também brancas e as faces coradas. Aquele é um comerciante, dono de um restaurante. Chama-se Vereshchagin. O conde talvez tenha ouvido a história do que se passou com um panfleto de propaganda. Ah, então este é o Vereshchagin, disse Pierre, perscrutando o rosto firme e calmo do velho comerciante e procurando nele qualquer vestígio de traição. Não é o próprio, é o pai do que escreveu o panfleto, disse o ajudante de campo. O outro está na cadeia, o Júnior, parece que vai acabar mal. Um velho com uma estrela de condecoração e outro, funcionário alemão, com a cruz de condecoração ao pescoço, aproximaram-se do grupo e conversavam. É uma história muito confusa, contava o ajudante de campo. Esse panfleto apareceu há uns 2 meses. Denunciaram-no ao conde e ele deu ordem para investigar. Foi Gavrilo Ivanitch quem tratou disso. O panfleto passou por 63 pessoas, número exato. Vai ter com um, quem lhe deu? Fulano. Vai ter com o fulano, mas quem lhe deu? Cicrano. Vai ter com Cicrano, onde o arranjou? E assim sucessivamente, até que chegaram a Vereshchagin. Um comerciante zeco, semiculto, um desses, acrescentou o ajudante de campo sorrindo. Perguntaram-lhe quem te o deu. Note que nós sabemos quem o deu. Não podia ser outro senão o diretor dos Correios. Mas pelos vistos havia acordo entre eles. Vereshchagin diz, ninguém, eu próprio escrevi. Bem o tentaram convencer, bem o ameaçaram, mas ele teimava, não, ninguém, eu próprio escrevi. Apresentaram nestes termos o relatório ao conde. O conde mandou trazê-lo junto de si. Quem te deu o panfleto? Eu próprio escrevi. Bom, o senhor sabe como é o conde, disse o ajudante de campo com um sorriso orgulhoso e alegre. Explodiu, foi terrível. Pudera, com descaramento, uma teimosia e uma mentira daquelas. Ah, pois, o que o conde queria era que ele lhe denunciasse o Kliutcharyov. Compreendo, disse Pierre. Nada disso, contrapôs assustado o ajudante de campo.
O Kliutcharyov, já sem isso, tinha pecados às costas, por isso foi deportado. O que se passou foi que o conde ficou fulo. Como é que podias ter escrito isto? Pegou de cima da mesa o jornal de Hamburgo. Está aqui. Não escreveste, traduziste-o. Aliás, traduziste-o pessimamente, porque nem sequer sabes francês, seu parvo. Então imagine só. Não, disse ele, não li jornais nenhuns, eu próprio escrevi. Se é assim, és um traidor, manda-te a julgamento e és enforcado. Diz lá quem te deu. Eu não vi jornais nenhum, escrevi-o sozinho. Isto parece os alunos quando copiaram e a gente pergunta por quem é que copiaste? Eu, ninguém. Eu pensei isto tudo sozinho. Manteve-se naquilo. O conde mandou buscar o pai dele, nada feito. O filho continuava a teimar. Então entregaram-no ao tribunal. Foi condenado a trabalhos forçados, parece. Agora o pai vem pedir por ele. Mas que peste de rapaz. Sabe esta raça de filhinhos de comerciantes? Janotas, mulherengos, ouvem umas conferências aqui e ali e já julgam que tudo lhes é permitido. E veja só a rica peça que ele é. O pai tem um restaurante aqui perto da Ponte Kameni. E no restaurante há um ícone grande de Deus omnipotente com o cetro numa mão e o globo na outra. E o que é que ele fez? Levou o ícone para casa durante uns dias, arranjou um canalha de um pintor. 11. A meio desta nova história chamaram Pierre ao comandante em chefe. Pierre entrou no gabinete do conde Rastopchin. Este franzino da cara esfregava a testa e os olhos com a mão. Um homem de pequena estatura estava a dizer-lhe qualquer coisa e mal Pierre entrou, calou-se e saiu. Bom dia, grande guerreiro, disse Rastopchin quando o homem saiu. Ouvimos falar das suas proezas, mas não se trata disso. Meu caro, entre nós é maçã, disse o conde Rastopchin num tom severo, como quem visse um grande mal nisso, mas que, no entanto, queria perdoar. Pierre ficou calado. Meu caro, eu estou bem informado, mas sei que há maçons e maçons, e espero que o conde não pertença àqueles que, a pretexto da salvação do género humano, querem levar a Rússia à perdição. Sim, sou maçom, respondeu Pierre. Bom, está a ver, meu caro, acho que o conde sabe que os senhores Speransky e Magnitsky foram deportados. A mesma coisa aconteceu ao senhor Kliutcharyov e a outros, que a pretexto da edificação do templo de Salomão tentavam destruir o templo da sua pátria. O conde tem de saber que houve razões para tal e que eu não poderia deportar o diretor dos Correios de Moscovo se ele não fosse um homem nocivo. Agora fiquei a saber que o conde lhe mandou a sua carruagem para que partisse da cidade e que inclusive recebeu dele uns papéis para guardar. Eu gosto de si e não lhe quero mal, e como é 2 vezes mais novo do que eu, aconselho paternalmente a cortar todas as relações com gente deste género e a partir daqui o mais depressa possível. Mas em que consiste a culpa de Kliutcharyov, conde? Perguntou Pierre. Isso compete a mim saber, o senhor não tem nada que me perguntar, gritou Rastopchin. Se o acusam de ter propagado o panfleto pró-napoleónico, isso não foi provado, disse Pierre sem olhar para Rastopchin. E o Vereshchagin? Ora aí está, gritou Rastopchin, intempestivo e ainda mais alto, interrompendo Pierre. Vereshchagin é um traidor e terá o castigo que merece, disse Rastopchin, com aquele tom de raiva ardorosa com que as pessoas falam, lembrando-se de um insulto. Mas não o chamei aqui para discutir o que faço ou não faço, mas para lhe dar um conselho, ou mesmo uma ordem, se quiser. Peço-lhe que corte relações com senhores como Kliutcharyov e que se vá embora da cidade. É que eu farei entrar na ordem, seja quem for. E caindo em si, ao perceber que estava a gritar com Bezukov, que ainda por cima não era culpado de nada, acrescentou, pegando-lhe amigavelmente na mão. Estamos à beira de um desastre público e eu não tenho tempo para dizer amabilidade a todos os que lidam comigo. Pois bem, meu caro, o que é que o senhor faz pessoalmente? Às vezes anda-me a cabeça à roda. O que é que o senhor faz pessoalmente? Isso, mas nada, respondeu Pierre sem levantar os olhos e sem alterar a expressão pensativa do rosto. O conde carregou o sobrolho. Um conselho de amigo, meu caro. Arraspe-se e o mais depressa possível, é o que lhe digo. Para bom entendedor... adeus, meu caro. Sim, gritou-lhe da porta. É verdade que a condessa caiu nas mãozinhas dos santos padres da Sociedade de Jesus? Pierre não respondeu, sombrio e zangado como nunca ninguém o vira, saiu de casa de Rastopchin. Quando chegou à sua casa já escurecia. 8 pessoas, não menos, passaram por sua casa nessa noite. O secretário do comitê, o coronel do seu batalhão, o administrador das propriedades, o mordomo, vários solicitantes. Todos foram apresentar assuntos que Pierre teria de resolver.
Pierre não compreendia nada, não se interessava por essas coisas e em todos os casos que lhe foram apresentados deu apenas respostas que pudessem livrá-lo dessa gente. Por fim, sozinho, deslacrou e leu a carta da mulher. Eles, os soldados na bateria, o príncipe Andrei foi morto, o velho, a simplicidade é a obediência de Deus, é preciso sofrer, o significado de tudo, é preciso atrelar, a minha mulher vai casar-se, é preciso esquecer e compreender. Tendo-se aproximado da cama, deixou-se cair em cima dela sem se despir e adormeceu de imediato. Quando acordou de manhã, o mordomo informou de que um funcionário da polícia, amando do conde Rastopchin, viera saber se o conde Bezukov já partira ou estava a preparar-se para partir. Uma dezena de pessoas com vários assuntos para tratar com Pierre estavam à espera dele na sala de estar. Pierre vestiu-se à pressa e, em vez de receber os que o aguardavam, saiu pela porta de serviço e de lá pelo portão. Desde então e até ao fim da devastação de Moscovo, apesar de todas as buscas, ninguém da casa viu Pierre ou sabia onde ele estava. 12. Os Rostov ficaram na cidade até o dia 1 de setembro, ou seja, até à véspera da entrada do inimigo em Moscou. Depois do alistamento de Pétia no regimento Cossack de Obolensky e da sua partida para Belaia de Serkov, onde este regimento se formara, apoderou-se da condessa o medo. Agora, no verão, que lhe passava pela primeira vez na cabeça, com uma nitidez cruel, a ideia de que ambos os seus filhos estavam na guerra, de que ambos tinham saído da sua proteção, de que hoje para amanhã um deles ou ambos, como tinha acontecido com os 3 filhos de uma amiga sua, poderiam ser mortos. Tentou obrigar Nikolai a voltar. Ela própria quis ir ter com Pétia, para lhe arranjar um serviço qualquer em Petersburgo, mas tudo isso verificou ser impossível. Pétia não podia voltar, a não ser com todo o regimento, ou por transferência para outro regimento em campanha. Nikolai estava no exército, mas nem se sabia onde, e depois da sua última carta, em que falava do seu encontro com a princesa Mária, não dera mais notícias. A condessa passava as noites em claro, e quando adormecia por momentos sonhava com os filhos mortos. Depois de muitos conselhos e conversas, o conde encontrou finalmente o meio de acalmar a condessa. Conseguiu a transferência de Pétia do regimento de Obolensky para o de Bezukov, que estava a formar-se perto de Moscou. Assim, embora Pétia continuasse no serviço militar, a condessa tinha o consolo de ver um dos filhos, pelo menos, debaixo da sua asa, e esperava encontrar, para Pétia, uma colocação em que ele não pudesse fugir-lhe mais do resguardo, metendo-o sempre em lugares onde não pudesse participar em batalhas. Tendo ficado em perigo apenas Nicolas, a condessa tinha agora a sensação de que até chegava a arrepender-se de que gostava mais dele do que dos outros filhos. Mas quando o mais novo, Traquinas, mau aluno, que estragava tudo lá em casa e de quem todos estavam fartos, o Pétia do nariz arrebitado e dos olhos negros e alegres, das bochechas rosadas e da penugem quase indistinta na cara, foi parar a lugares onde estavam homens feitos, pavorosos, cruéis, que combatiam não se sabia o quê e encontravam nisso alegria, então parecera à mãe que era a ele quem amava mais, muito mais do que a todos os outros filhos. Quanto mais se aproximava o momento do regresso de Pétia a Moscovo, tanto mais crescia a inquietação da condessa. Pensava que uma felicidade tal nunca chegaria. Não só a presença de Sónia, mas também a da adorada Natasha e até a do marido irritavam a condessa. Quer lá saber deles, não preciso de ninguém além do Pétia, pensava ela. Nos últimos dias de agosto, os Rostov receberam a segunda carta de Nikolai. Escrevia da província de Voronezh, para onde tinha ido mandado buscar cavalos. Esta carta não acalmou a condessa. Sabendo que um dos filhos estava fora de perigo, passou a preocupar-se ainda mais com Pétia. Apesar de já terem saído de Moscou desde 20 de agosto, quase todos os amigos de Rostov, apesar de toda a gente tentar convencer a condessa a partir o mais depressa possível, ela não queria ouvir falar de partida antes de voltar o seu tesouro, o adorado Pétia. No dia 28 de agosto chegou Pétia. A ternura doentiamente apaixonada com que a mãe o recebeu não agradou ao oficial de 16 anos. Apesar da mãe esconder dele a intenção de não o deixar fugir da sua asa protetora, Pétia percebeu os seus desígnios e, com um medo instintivo de se enternecer com a mãe, de se feminizar, como ele dizia de si para si, tratava-a com frieza, evitava-a, e durante os dias que passou ainda em Moscou, optou exclusivamente pela companhia de Natasha,
por quem continuava a alimentar uma ternura de irmão muito especial, quase apaixonada.